Como estamos educando nossos filhos para o mundo? Quais são os pontos que a gente tem que estar sempre alerta? Quais são os pontos que estamos acertando? Quais são os pontos que estamos precisando trabalhar mais? Eu acho que esse é um assunto muito importante, que eu acho que todos os pais se preocupam com o futuro dos seus filhos. Todos os pais querem que seus filhos tenham uma vida plena, que tenham escolhas positivas. Então, essa preocupação é natural, é normal. Porém, eu enxergo que muitas das vezes a gente não tem aonde buscar esse tipo de informação. É algo muito mutável entre família para família, é algo muito ligado a nossas crenças e valores familiares, mas é algo que a gente tem que acho que tomar muito atenção, porque é isso que nós estamos construindo, através dessas ações nossas sobre os nossos filhos, que nós estamos construindo o dia de amanhã. Nós estamos construindo o mundo de amanhã. Então, e a gente ter consciência e estar sempre alerta para ver se estamos realmente fazendo um movimento certo, se estamos realmente tomando as atitudes certas. E esse é um assunto que eu estudei bastante, é um assunto que eu busco bastante, mesmo porque tenho 2 filhos, mesmo porque essa situação, esse embate em relação a pai e filho foi algo que por muito tempo foi algo muito complicado para mim, nessa relação entre pai e filho com meu pai. Então, eu não quis cometer os mesmos erros e eu quis buscar entender a mentalidade das crianças e buscar entender criar uma metodologia para fazer realmente da vida dos meus filhos, que meus filhos tenham oportunidade na vida deles de serem autores da sua própria história, de se conectarem consigo mesmo e terem realmente uma visão da vida e tenha passado por valores da vida que possam alavancar a estrutura mental e espiritual deles, de que eles possam chegar numa fase adulta ou numa fase pré-adulto, entrando na fase adulta, com uma mentalidade forte, uma mentalidade de escolhas, e saber dizer não, que é muito importante, a mentalidade de trocar os seus medos por uma consciência, que eu acho isso é muito importante, porque os medos, na verdade, são limitadores. Então, eu vejo muitas pessoas falarem que medo é uma coisa boa, porque é por causa do seu medo que você não corre excessivamente no trânsito e bate o carro e morre, é por causa do seu medo que te mantém vivo. Mas eu acredito que quando você tem uma consciência, você não precisa do medo. Se eu tenho uma consciência de que aquela determinada situação pode acontecer se eu fizer determinada outra coisa, eu não preciso do medo. Então, e eu enxergo e tenho a total certeza que o medo é uma das barreiras maiores, dos abismos maiores que foram colocados durante toda a nossa história, durante todo o nosso mecanismo da evolução humana, que nos fez passarmos tantos séculos, tanto tempo evoluindo tão pouco, ou às vezes até se retrocedendo, porque se você olhar, nós seres humanos até agora, nós evoluímos o quê? A ciência, nós evoluímos, mas se você for olhar no ponto de vista macro, se você for olhar no ponto de vista do quanto a gente é destruidor, o quanto a gente destrói o próprio mundo que a gente vive, que era pra gente ter uma consciência de proteção, é a nossa casa maior. Do mesmo jeito que a gente tem esse sentido de proteção da nossa casa, o sentido de limpeza da nossa casa, de manter sempre adequado, sempre
organizado, sempre reestruturando as coisas que precisam ser reestruturadas, a gente deveria, por estado de consciência, ter essa mesma característica sobre o planeta, que é a nossa grande casa maior, que é a nossa mãe Gaia, planeta Terra, que é onde, se não fosse ele, a gente não estaria aqui. Se não fosse toda essa estrutura maravilhosa e divina que construiu todo esse mecanismo para a gente vivenciar a nossa experiência, a gente não estaria aqui. Mas o que acontece? A gente acaba por não ter esse estado de consciência e sim pautar as nossas escolhas, os nossos caminhos através do ego e através do medo. A gente acaba não fazendo o dever de casa. E eu vejo que, da mesma maneira, nós fazemos com nossos filhos. Por uma falta de consciência, a gente perde a oportunidade de dar para os nossos filhos uma vida realmente saudável, de dar para os nossos filhos uma vida realmente com objetivo, com propósitos, e sim quebrando seus paradigmas e fazendo com que eles não precisem passar por todas aquelas quebras de paradigmas familiares. Então, o quanto você conseguir quebrar desses paradigmas e enxergar o que é bom, os valores positivos que toda família tem, mas quebrar os valores, as crenças negativas, também é fundamental. Porque assim você está dando a oportunidade aos seus filhos de ter uma vida mais plena, para que eles possam ter uma nova forma de pensar. Só que isso é um grande paradoxo, porque é o seguinte, fiz grandes análises, fiz bastantes estudos sobre a geração dos nossos pais, a nossa geração e a geração dos nossos filhos. Os nossos pais tiveram, na grande maioria, a gente não pode dizer numa totalidade, mas na grande maioria, tiveram uma vida mais dura. Os pais eram mais rígidos, mais brutos, tinham muitos filhos, então não tinha como ficar mimando a cada um, né? Eram sempre vários, 3, 4, 5, 8, 9 irmãos. Como você ia dar toda a atenção? Como você ia dar um brinquedo para cada um, vários brinquedos por ano? Não, era um brinquedo por ano e olhe lá de presente. Então, se tinha presente, mas as brincadeiras, na verdade, por isso as crianças eram tão saudáveis, né? Porque as brincadeiras as crianças que criavam. Então, a gente desenvolvia a criatividade, as crianças dessa época, elas desenvolviam sua criatividade. E aí, nós viemos no segundo ponto, que nós também viemos porque nossos pais tinham vivido essa vivência bem rígida, na grande maioria da minha geração, geração de 70, 80, a gente ainda tinha muito pulso firme. Também sempre tem exceções, mas eu vejo que na grande maioria os pais ainda eram muito rígidos. Já tinham diminuído os filhos, 2, 3 filhos, mas eram muito rígidos ainda. Tinha essa questão, não era um momento tão fácil, era um momento que certas comodidades da vida não eram tão fáceis, os brinquedos não eram tão cômodos, não eram tantas variedades, tudo era diferente, né? Então, a gente teve que trabalhar, exercer a nossa resiliência. A gente teve que dividir brinquedo com os irmãos. A gente teve que escutar, não, filho, esse brinquedo não dá para eu comprar para você agora, você não tem condições agora. Muitos de nós escutou esse tipo de coisa. A maioria de nós tínhamos tarefas dentro de casa. Tal coisa é você que faz. O pai vai trabalhar, mas na hora que eu voltar eu quero ver seu quarto todo arrumado, seus brinquedos todo arrumado. Então, e esse tipo de ação, ele criava uma responsabilidade nas crianças. Só que também, de outro lado, essa rigidez muito forte, essa rigidez que estavam sendo herdados dos pais,
uma falta de diálogo, muitas das vezes, com os filhos, era a parte negativa da história. Então, por isso, a nossa geração tem bastante pessoas que têm problemas, sentimentos, com dificuldade com a família, sentimentos, às vezes, de mágoa, que às vezes nem tá, pelo mecanismo, pelo sistema que a gente foi criado, muito mais rígido, muito mais bruto, às vezes não está nem no nosso consciente isso. Mas sim que existem esses bloqueios, essas janelas, no seu inconsciente. Coisas que estão arquivadas, mas que criaram bloqueios que nos torna limitadores em algumas coisas, que nos torna medrosos em algumas coisas, nos torna não ter coragem de agir em determinadas coisas. Porque nós não apesar desse lado positivo que eu acabei de explicar, a gente não tinha o diálogo. A maioria, não falo todos, mas meu pai, por exemplo, minha família, não tinha muito diálogo. A criança não tinha o poder de dar a sua opinião. Então, de ter a sua ideia, de vender a sua ideia, de ter o seu ponto de vista. Então, esse tipo de coisa, no ponto da criação daqueles valores da sociedade, eram muito fortes. Então, muitos de nós nascemos com aquela questão daqueles valores sociais muito forte. Então você não pode passar dessa linha, você tem que se manter aqui, para lá é perigoso, criando medo. Se você for lá no portão, o homem do saco vai te pegar. Vocês lembram desse termo? O mendigo do saco vai te levar, o índio vai passar, vai te pegar. Esse tipo de frases criaram crenças e valores que nos tornaram pessoas medrosas, na grande maioria. Sem uma capacidade de realmente pôr toda a força em algo, pôr todo o objetivo. Então, a gente vê dois padrões aí. Uma parte positiva, que era a parte de nos fazer ter resiliência, a parte da gente ter que dividir, a parte de não ter tanto presente fácil. Hoje em dia, cada semana a criança ganha um presente. Ela vai no supermercado, ela quer um Kinder Ovo, que querendo ou não é um presente, ela que seja o mínimo, mas em vez de ser um chocolate, não, é um presente com um pouquinho de chocolate em volta. Mas você acha que ela está querendo aquilo lá por quê? Porque é uma surpresa nova, é um presente novo. Então, esse excesso de estímulo, essa compensação que a gente dá, às vezes por não ter uma vivência tão próxima, e os nossos filhos às vezes ficam na mão de estranhos, de babá, ou na escola integral, porque a gente trabalha muito, que a gente trabalha o período integral, e não é como antigamente, que geralmente as mães ficavam em casa, então tinha um contato mais próximo com a mãe. Hoje as mães trabalham como os pais, então a maioria das crianças ficam em período integral na escola. Então, todo esse processo, ele tem os dois lados. Então, a gente tomar consciência e realmente entender e quebrar as regras, quebrar os pontos de medo na nossa jornada, quebrar essas crenças limitantes, de forma a não passarmos para os nossos filhos, nós estamos automaticamente criando um legado de não passar tudo aquilo que eram valores negativos da nossa família, que eram valores negativos da nossa herança social, e não passar para os nossos filhos. Mas tem valores positivos, que é o valor de às vezes deixar o seu filho sofrer um pouco ansiedade, de deixar seu filho sofrer um pouco não ter tudo que ele quer, não ter todo o presente que ele quer, não ter tudo na mão. Ele ter obrigação em casa. Filho, seu quarto é a sua obrigação. Essa parte da casa é sua obrigação. Então, 2 vezes por semana, eu quero que você arrume, deixe esse quarto um brinco. Arrume todos os seus brinquedos, coloque as suas roupas no guarda-roupa, faça isso e aquilo. O que você está ajudando seu filho a ter? Responsabilidade. Agora, se a criança nasce, cresce,
Ensinar o seu filho a fazer uma comida. Ó, filho, hoje vamos cozinhar com o papai? Vamos aqui fazer uma comida? Você me ajuda? Ó, filho, hoje a louça é por sua conta. O papai fez o almoço, mas hoje a louça é por sua conta. Isso você não está explorando o seu filho. Pelo contrário, você está ensinando ele a ter responsabilidade. Você está ensinando ele para a jornada da vida. Você está deixando de ser um pai ausente e está se tornando um pai presente, que está ali com ele o tempo todo, que está ali com ele na hora de brincar com ele, de sentar no chão, rolar, brincar de carrinho com ele. Porque se você não sentar, rolar e brincar com ele no chão, na hora que você for chamar ele para fazer um almoço com você, para você estar incentivando ele geralmente ele não vai querer. Ele vai fazer birra, ele vai fazer isso, aquilo. Mas se você tem um tempo com ele e você está criando esse vínculo entre você e seu filho, que é esse vínculo de amizade, porém é uma amizade sempre deixando muito claro que a hora da amizade é a hora da amizade, a hora de ser pai é a hora de ser pai. Então, a hora de ser pai é a hora de corrigir, a hora de ser pai é a hora de dizer não, a hora de ser pai é falar, é você convidar filho, vamos fazer um almoço comigo? Ah, não, pai, não quero, tá bom. Você fez o almoço, tá. Filho, arruma aqui a mesa pra gente, que o papai tá terminando o almoço. Ah, ele foi arrumar a mesa, beleza, ele fez a parte dele. Entende? Ah, não quero fazer. Filho, o papai tava falando como amigo, agora o papai vai ter que falar como pai. Então, se você não quis fazer por livre e espontânea vontade, o papai agora tá te pedindo. É uma ordem, eu quero que você vá lá e arrume a mesa. Primeiro dia, eu não vou arrumar. Segundo dia, eu não vou arrumar. Você vai arrumar. Não vou arrumar. Então tá. Castigo. Então a gente tem que ter os dois lados da moeda. A gente tem que ter a rigidez certas horas, porque é isso que vai criar responsabilidade, é isso que vai criar o pulso firme, é isso que vai fazer com que ele respeite você, porque a criança ela precisa de rédea curta em alguns momentos. Mas ela tem que entender mas a gente tem que entender que em alguns momentos a gente tem que estar com eles. Que a gente tem que ser o melhor amigo deles. Que a gente tem que rolar no chão com eles. Que a gente tem que dar um tempo exclusivo para eles. E andar de bicicleta, e ir passear no parque. E não é ir passear no parque, que eu vejo muitos pais irem passear no parque, coloca a criança no brinquedo de areia lá e fica sentado no celular. Não é isso que eu tô falando. Não é você ir de corpo presente. Não, é você ir e vivenciar aquilo com ele. O primeiro momento pode até ser meio chato para você. Depois você vai sacar o quanto é prazeroso você ter seu filho como seu amigo, como seu aliado. Como é diferente você ter um filho naquela visão de pai e filho, que tem aquela distância, aquele filho que às vezes não tem diálogo com o pai. Eu vejo isso nitidamente na minha própria casa. A minha primeira filha, que já está grandinha, 12 anos, que ela passou em outros momentos da minha jornada, que eu não tinha esse conhecimento, que eu não estava buscando esse conhecimento, a minha conexão com ela é muito menor. Por quê? Porque eu não conquistei isso quando ela era criancinha ainda. Ela era bebezinha ainda. Eu brincava, eu fazia muitas coisas com ela, mas não era o suficiente. Eu deveria ter feito mais. Eu era muito rígido em alguns momentos e eu não usava, não entendia esse mecanismo. Então, mesmo hoje, depois de tanto tempo que eu tô nessa nova jornada, que eu tô com essa nova consciência, que eu venho buscando mudar e lapidar todas essas pedras, isso eu sinto uma certa distanciamento. Já o meu filho, que já tem 6 anos, que já pegou a maior parte da vida dele, essa nova fase, a metade da vida dele ele pegou essa minha nova fase, e eu buscando interagir com ele, sempre tentando com que ele criasse em mim o seu mentor, de mim o seu mentor, que ele enxergasse em mim o mentor dele. E é assim que eu conquistei. A gente sai para pedalar junto. Faço ele pedalar 12 quilômetros. A gente dá uns pedal grande.
Tipo, tô cansado, pai. Vamos sentar aqui um pouquinho, vamos tomar uma água. Aí explico que a vida não é fácil, que às vezes a gente tem que se esforçar mais, não é no primeiro esforço que a gente vai conseguir. Sento com ele no meio-fio, a gente descansa um pouco. E aí, campeão, agora vamos mais? Vamos, pai, vamos. Monta na bicicletinha dele, vambora. Já, pai, acabou meu combustível. Ele pega a água, a gente brinca, ele pega a água, toma água. Isso, meu campeão, chega, joga a bike no chão, a gente pula no chão, abraço, perto ele, deito com ele, a gente fica ali um pouquinho junto, aquele carinho de pai, pegamos, voltamos. Mas tem os momentos em casa que é a hora de eu ficar bravo com ele, porque ele precisa saber que tem momentos que tem que ter rédea curta. Na hora que eu falo pra ele, Felipe, banho, é Felipe banho. Não eu falo pra ele, é 3 vezes. Felipe banho, porque sempre tá no celular, né, na hora do banho. Então, espera um pouquinho, deixa eu terminar esse vídeo, sempre aquela... Filho, o papai já falou 2 vezes como seu amigo. Agora a 3ª vez, vai vir aquela outra pessoinha, aquele outro amiguinho do papai, que ele não é muito legal que nem o papai é assim. Então, você vai vir tomar banho agora, ou você vai esperar eu usar do outro método, que eu não gosto de usar com você. Aí ele levanta correndo, vai e entra no banho, toma banho sozinho. Aí quando depois que ele toma banho, eu falo, e aí, foi gostoso o banho, filho? Foi legal, pai. Então, o que você acha? Então, pai, eu acho que eu não preciso ficar demorando para tomar banho, que eu posso ir tomar banho e aí depois eu continuo o meu jogo, não é assim? Não é verdade, pai? Fala isso, filho, é isso que o papai fala. É que tem hora, a gente precisa ter hora para as coisas, a gente tem que ter hora. E tem hora que é hora do banho, tem hora que é hora de você ajudar o papai em alguma coisa. Ponho ele para dar comida pros animais aqui de casa. Filho, o papai tava lavando a louça aqui, ó, você seca essa louça pra mim? Ou ele pega, com 6 anos, ele vai lá às vezes Felipe, você lava a sua louça pra gente aí? Ele vai lá, lava a louça, quer fritar ovo, quer fazer... Por quê? Porque eu sempre incentivo. E aí, campeão, muito bem, meu campeão, meu parceiro. Então, e ao mesmo tempo, eu também executo. A hora que eu tenho que executar, eu executo. A hora que eu tenho que ser firme, eu sou firme. A hora que eu tenho que ser bravo, eu sou bravo. Por quê? Porque ele tem que entender os 2 lados. Ele tem que entender. Porque a vida não é... A gente está criando nossos filhos de uma forma muito solto, numa redoma, isolado do mundo. Só que o mundo não é assim. O mundo é cheio de dificuldades, o mundo é cheio de tropeços. E que a gente precisa estar sempre focado em trazer para os nossos filhos um mundo melhor. Um mundo que ele esteja preparado para viver esse mundo. E não que ele entre na sua fase adulto com a mentalidade de uma criança de 6 anos, que eu vejo, cada dia mais eu vejo adolescente de 16, 17, 18 anos, entrando na sua fase adulta e que você vai conversar, que você vai... Não entende nada da vida, não tem consciência nenhuma da vida, não tem consciência nenhuma de nada, que são verdadeiras crianças adultas. Imagina como essas crianças adultas vão entrar no mercado de trabalho, como que elas vão ter resiliência para montar sua própria empresa, como que elas vão aprender a entender que a vida, você apanha para você conseguir fazer alguma coisa dar certo. Que a vida não é. Agora a gente entrega um mar de rosas e quer que a criança entenda, depois de adulto, você, além de ter passado as crenças negativas familiares que eu falei anteriormente, você criou novas crenças ainda, que a criança acha que o mundo é um mar de rosas, que o mundo você aperta um botão, a comidinha vem na mão, que não tem a menor noção da questão do dinheiro, que as coisas têm que ser compradas, que tudo depende de um dinheiro, depende de um trabalho, que o dinheiro não é algo que simplesmente... Porque eu vejo crianças que acham que o dinheiro está dentro do cartão de crédito, do mesmo jeito que acha que o leite nasceu dentro da caixinha. Que não entende o processo, que não tem resiliência, que não tem capacidade de racionalizar, de ter um mínimo de profundidade, de buscar entender a determinada situação e não simplesmente repetir fatos, repetir palavras, repetir o que eles estão vendo no YouTube, que eles estão vendo no Facebook. Essas crianças, nós estamos criando nos nossos filhos em uma redoma de vidro, sem se ligar, sem ter consciência
de que nós estamos fazendo muito mal para eles, gente. Vocês acham que vocês vão estar presentes a vida inteira para sustentá-los e darem para eles essa vida da redoma de vidro? Se a gente não preparar eles para a vida, se a gente não preparar eles para o mercado de trabalho, ou para ter uma visão empreendedora, para ter uma visão, a gente deixa tudo achando que tudo é responsabilidade da escola. Não, isso não é responsabilidade da escola. Pelo contrário, deixe seus filhos na responsabilidade da escola, que vocês vão ver o que vai acontecer, porque não é a responsabilidade, não é da escola. Então, a gente tem que mudar essa consciência, a gente tem que mudar a gente tem que mudar nós mesmos primeiro. Porque tudo isso que eu falo, se a gente não mudar a nós mesmos, não tem como a gente fazer isso com nossos filhos. Então, se a gente não criar essa consciência, se a gente não tem essa consciência de que estamos acabando com a vida dos nossos filhos, nós estamos... Sabe que a vida tem duas formas que eu conceituo, que tem como você chegar no sucesso. Uma é através de você apanhar, até chegar no fundo do poço, ou quase chegar no fundo do poço. Para as pessoas, eu tô falando assim, para as pessoas que não se alinharam, que não foi construído uma mentalidade certa para ter uma vida legal, para ter uma vida próspera. Ela vai apanhar da vida tanto até ela chegar no fundo do poço ou próximo disso, mentalmente, ela desacreditar tanto dela, que ela resolva fazer um basta na vida dela e buscar novamente se reerguer. E a outra maneira é através do estado de consciência, que é essa maneira que eu enxergo como a maneira que eu quero deixar como legado para os meus filhos. Se você constrói num filho, ele não precisa apanhar com a vida que nem a gente apanhou, que nem eu apanhei. Eu posso mostrar para ele como foi quando eu apanhei. Eu posso mostrar para ele, eu posso fazer da minha vida, da minha história, um aprendizado para a vida dele. Mas se a gente costuma criar um obstáculo, a gente costuma subir no patamar de pai e deixar os nossos filhos num patamar abaixo, como se tivesse, como mesmo tipo professor e aluno, pai e filho. Lógico, você tem que ter esse degrau para o momento que você precisa fazer alguma automação, você precisa fazer alguma correção, você suba nesse degrau e faça. Mas durante a jornada, você pode estar do lado do seu filho, você pode ser um amigo para ele e deixar claro para ele que em alguns momentos você vai subir no degrau de pai, porque é o momento de pai que você tem que deixar ele de castigo, é o momento que você tem que falar: filho, agora é hora do banho, agora é hora de você arrumar seu quarto, agora é hora de fazer isso, aquilo. Só que isso dá trabalho. O problema é que isso dá trabalho e as pessoas não querem trabalho. Então eu vejo que os pais, as mães, tipo: filha, lava a louça. Ah, mas eu não vou lavar, né? Filha, lava a louça. Por quê? E aí o que acontece? A filha fica discutindo, a mãe fica discutindo com a filha, o pai fica discutindo com o filho, e aí ele não faz, e a mãe não exige que faça. E assim, cada vez mais, vai criando esse distanciamento e vai criando essa falta de entender que a vida tem responsabilidades, que a vida você tem que fazer, tem coisas que você tem que fazer, que a vida não é essa redoma de cristal que nós estamos criando para os nossos filhos, que eles têm que ter obrigação. Então, esse processo, esse mecanismo, ele é contra-intuitivo. Por quê? Porque a gente tem preguiça de educar nossos filhos. É mais fácil eu ir lá e lavar a louça logo, é mais fácil eu entregar a comidinha na mão do que eu ir lá e fazer meu filho servir o prato dele. É mais fácil eu substituir o tempo de estar ali brincando ali na areia com meu filho, sentar no chão, brincar com ele, ir no parque, rolar no parque de areia com ele, e andar de bicicleta com ele. É mais fácil todo dia eu chegar com um brinquedinho novo, com uma bola nova, e falar: filho, eu trouxe um presente novo pra vocês. Ei, você vê aquela felicidade, como meu filho é feliz, como meu filho me ama. Você não vê que você está se iludindo com isso? Que o seu filho vai te amar realmente se você estiver presente com ele. Que se ele ganhar um presente por ano, 2 presentes por ano, mas que o pai dele está ali brincando com ele, está ali ensinando ele a cuidar daquele presente, que se ele deixar o cachorro furar a bola, ele vai passar um ano sem a bola.
Se ele não cuidar da bicicleta dele, ele vai ficar sem bicicleta. Mas se cuidar, nós vamos andar de bicicleta toda semana. Nós vamos pro parque de bicicleta, nós vamos fazer aventura de bicicleta. Então, é isso que a gente tem que passar para os nossos filhos. É isso que eu acho que é o que falta. A gente está tão acostumado a viver no mundo da matriz, nesse mundo do automático. A gente está no automático, a gente virou máquina. A gente virou máquina que faz a mesma coisa no automático a semana inteira. E a única coisa que a gente pensa é esperando a sexta-feira chegar, porque a pessoa que trabalha como máquina, ela não gosta do que ela trabalha aquilo ali pelo dinheiro, e aí ela espera a sexta-feira chegar, e aí ela reza pro domingo, pra segunda-feira não voltar. Esses são os dois pensamentos que ela tem. O restante da semana ela tá no automático. Ela anda no mesmo caminho, na mesma rota, ela faz as mesmas coisas, ela vai pro trabalho, volta pra casa, vai pro trabalho, volta pra casa, vai pro trabalho, volta pra casa. E aí a válvula de escape geralmente é no consumismo, ou é na comida, ou vai no shopping, gasta o que não tem pra gastar. Então, se a gente não mudar a estratégia nossa, familiar, nossas crenças e valores, fica quase que impossível a gente ter essa visão consciente do que é certo e errado pra gente passar para nossos filhos, da gente corrigir as crenças negativas. Quantas mães, quantos pais passam medos que veio da família, herança familiar, medo de barata, medo de rato, medo de isso, de aquilo. Coisas tão bestas. E essas crenças limitantes, elas demoram até 4 gerações para ser dissolvida no processo natural, sem que um desses indivíduos faça uma intervenção e autoanalise essa situação e resolva tirar da sua jornada aquilo. 4 gerações. Então, é esse tipo de coisa que a gente quer passar para os nossos filhos? É dessa forma que a gente quer um planeta melhor? Criando filhos egocêntricos, criando filhos simplistas, que não têm a menor profundidade, que só sabem repetir palavras, que foram treinados pelo método de ensino. O método de ensino é extremamente ultrapassado, não só do Brasil, mas do mundo. E aí a gente acha que esse método de ensino é que tem que dar esse ensinamento para nossos filhos. Não, não vai dar. Primeiro, que o que está se ensinando hoje na escola é algo praticamente que a criança não vai usar. Tenta analisar quantos anos essa criança vai passar na escola e quanto ela vai usar desse conteúdo que ela está aprendendo nessa escola na vida dela adulta. Quanto você usa? Eu te faço essa pergunta, faça uma análise de 0 a 100%. Quantos por cento do conteúdo que você estudou durante a escola você usa no dia a dia, na sua jornada da vida? Eu, particularmente, uso muito pouco. Mesmo porque o que eu uso, hoje eu escrevo muito, hoje eu leio, eu faço agora vídeos, me comunico muito, são 2 habilidades que eu sempre fui muito péssimo durante a escola. Português, inclusive, eu até peço no ar, se algum tiver erro de português nas minhas postagens, me perdoem, porque eu sou péssimo de português. Apesar de escrever muito, é uma coisa que, assim, que tá na minha, sei lá, eu sou péssimo de português. Mas não é por isso que eu não vou escrever, não é por isso. Então eu acho que eu só uso 30% no máximo do que eu aprendi durante toda essa jornada de escola e faculdade na minha vida. E eu acredito que vocês também. Então, gente, a gente tem que mudar o nosso estado de consciência. Se você não tem forças para mudar esse estado de consciência por si mesmo, faça pelos seus filhos. Faça com o objetivo de dar a oportunidade para eles de não passar pelas masmorras das incongruências. Dar para ele a oportunidade de aprender através do estado de consciência e não pelo processo natural do apanhar da vida. Porque no processo natural da vida, a gente constrói o nosso futuro. Então, ajude seu filho a construir o futuro dele, enquanto está no seu poder. Mas para você fazer isso, você vai ter que transmutar os seus costumes. Porque agora eu chego num ponto muito, muito importante. Que eu vejo muitos pais a determinarem como regras para os filhos
coisas que eles não executam na sua jornada. Então, por exemplo, a pessoa ela não come verdura, ela não come legumes, ela não come as coisas saudáveis, e aí ela quer que o filho coma. Filho, você tem que comer isso, mas ela não come. Então, os nossos filhos, eles aprendem com os nossos atos, e não com as nossssas palavras. Não adianta a gente agir de uma forma e mandar eles agirem de outra, porque eles não estão prestando atenção nas suas palavras. Eles estão prestando atenção nos seus atos. Então não adianta você falar para eles que eles não podem brigar com os amiguinhos, sendo que em casa você briga com todo mundo. Você briga com a mãe dele, ou você briga com o pai dele. Não adianta você falar pro seu filho que ele tem que dividir com os amiguinhos, com o irmãozinho, sendo que você não divide. Porque ele está aprendendo com o nosso agir e não com o nosso falar. E a gente tem a mania, eu vejo muito os pais fazendo isso. Você vê aquele determinado problema no pai e ele lutando para fazer com que o filho não faça aquilo. Não existe. Ou você muda você, ou você não tem como cobrar do seu filho. Entende isso? Entende que esse processo depende completamente da nossa autoanálise. Então, vi ontem estava pedalando, parei para tomar uma água de coco, vi uma pessoa perto de mim, umas pessoas conversando, falando sobre essa questão da alimentação das crianças, que ela achava que, uma mulher falando que ela achava que tipo, muitas crianças não gostam de determinado alimento, porque às vezes a mãe durante a amamentação, a mãe não comeu aquele determinado alimento, então aquilo não fez a criança gostar daquele alimento. Eu até acho que tem um sentido isso, mas eu acho que está muito mais ligado nos hábitos familiares. Nos hábitos familiares e na rigidez em certos pontos. Por exemplo, na minha casa, meus filhos comem brócolis, meus filhos comem alface, meus filhos comem tomate, meus filhos comem cebola, meus filhos comem... Agora minha filha que tá ficando mais velha um pouquinho, ela tá começando a ficar mais enjoada. Quando era nova, comia tudo. Por quê? Porque, primeiro que eu como de tudo. Eu como de tudo. Então, eles sempre viram isso no nosso hábito alimentar. Segundo, que eu nunca aceitei com que eles falassem pra mim que não gostava de um alimento sem provar. Sempre, tipo, se naquele dia não queria comer, não queria, tudo bem. Não, pelo menos você experimenta. Se você experimentar e você não gostar, aí tudo bem, aí você não come. Esses dias mesmo, meu filho fiz uma salada de pepino, tava só nós dois. E ele, eu não gosto de pepino, não gosto de pepino. Eu falei, mas você já experimentou pepino? Eu já experimentei. Por que você não experimenta de novo? Às vezes o tempero era diferente, não estava bem temperado, às vezes... Tá bom. Ele pegou um pepino, ele simplesmente, quase que eu não consegui comer o pepino, ele só comeu o pepino. Então, por quê? Porque eu falei que era parente da melancia, que ele adorava melancia, só que ele era igual parente da melancia, só não era docinho, ele era de comer com a comida, tal. Expliquei, falei que o sabor era parecido, ele experimentou, gostou, foi na onda, comeu a vasilha de pepino inteiro. Por quê? Porque eu tô sempre instigando, eu tô sempre buscando criar essa sede de experimentar, essa sede de seguir os meus passos. E assim, a gente vai construindo dia a dia. Mas que para que a gente possa realmente dar para os nossos filhos uma vida consciente, que a gente possa auxiliar nossos filhos a não passar pelas porradas da vida, que não é da vida, na verdade, que as porradas não são da vida. Essas porradas, todas as porradas que a gente toma na vida, foi construído por nós mesmos, cada um de nós. Porque cada um de nós cria a nossa realidade do amanhã. Então, só que se nós estamos ajudando nossos filhos a criar uma realidade ruim, eles vão vivenciar uma realidade ruim. E ao vivenciar essa realidade ruim, eles vão entender que só é daquele jeito que acontecem as coisas. Então, e eles vão ter criado crenças limitantes
daquele processo. E aí, daquela forma, ele vai criar o amanhã dele pautado em crenças ruins. E tudo entra num ciclo vicioso. Por quê? Porque o universo, o mecanismo do universo, ele nos coloca aqui à prova, não é para sermos felizes, para a gente só conquistar coisas boas, irarará, só para ganhar dinheiro, ficar rico, milionário. Não! A gente está aqui nesse universo para evoluir. Então, as pedras são colocadas à nossa frente para a gente aprender a ter sabedoria e saber qual o caminho que a gente tem que seguir. Agora, se a gente pega e não ultrapassa aquela pedra, aquele obstáculo, ele vem para sua mochila da vida, vem para suas costas aqui, ó, vira sua cruz. E aí você vai dar uma volta na vida e daqui a pouco você vai encontrar com aquela mesma pedra. E se você analisar, geralmente as nossas pedras são as mesmas. São as pedras que a gente não foi treinado, doutrinado a pular os obstáculos, e que aquelas pedras, quando a gente não ultrapassa ela da maneira correta, ela vem para sua mochila da vida e vira um peso, vem para o seu inconsciente e fica martelando inconscientemente, porque quando está no seu consciente é mais fácil de resolver. Quando vai para o seu inconsciente, você tem que ter todo um trabalho mental de esse aprofundamento, de penetrar nas profundezas do seu ser para conseguir restabelecer essas crenças, para quebrar esses paradigmas. Então é tudo muito mais complexo. Então, a grande sacada é entendermos que cada pedra da nossa jornada foi feita para a gente ultrapassar, para a gente descobrir a melhor maneira e transpô-la. Então é isso que eu convido a vocês. Convido a todos nós desculpa, a pensar dessa maneira, pensar que nossos filhos, que a gente pode entregar um mundo melhor para os nossos filhos, mas para isso a gente tem que ter consciência. Pra gente passar consciência, a gente tem que ter consciência. Não tem como eu, sem consciência, eu falar, não, eu vou passar consciência pro meu filho. Não, você não vai passar consciência. Você vai passar um monte de crença limitante. Você vai ensinar um monte de coisa errada. Você vai ensinar pro seu filho que você pode falar uma coisa e fazer outra. Você vai ensinar pro seu filho que você pode passar no sinal vermelho. Você vai ensinar pro seu filho que você pode ser egoísta, que você não precisa dividir com o próximo. Então, tudo depende de como você age e como você realmente age. Toma cuidado, porque o nosso ego é muito espertinho. Na 99% das vezes ele nos engana. A gente acha que a gente é a pessoa melhor do planeta. Mas quando a gente vai fazer essa autoanálise, a gente começa a analisar e falar, caraca, não sabia que eu tinha esse era um ponto de melhora meu, que esse era um outro ponto de melhora. Nossa, eu não sabia que eu criava sentimentos tão ruins na minha esposa por causa de tal e tal coisa que eu faço, ou vice-versa. Então, a gente tem um inimigo muito forte dentro da gente, que é o nosso ego, que eu já conversei em outros vídeos muito sobre isso, que vou falar mais e mais para sempre deixar isso como um alerta. Então, eu desafio a todos que possam fazer da sua jornada uma experiência nova com o seu filho. Possa fazer da sua jornada, possa fazer que o seu filho seja o seu parceiro, seu amigo. Mas que também não deixe de construir o seu púlpito de pai. Que naquele momento que seu filho está precisando de uma dura, que você também não se sente tão amiguinho dele, coitadinho do meu filho, não adianta falar. Ou então, aquela situação de que o filho não te respeita como filho. Eu vejo muito isso, muito. Que você vai falar com seu filho, pais que vão falar com seus filhos respondem eles como se fosse o filho mais velho, o irmão mais velho falando com o irmão mais novo, a irmã mais velha falando com o irmão mais novo. Então, a gente tem que ter os dois lados, a gente tem que entender que a gente tem que ter os dois lados, o pulso firme, mas tem que ter a mão carinhosa, tem que ter a mão amiga, para que nossos filhos saibam que ele pode contar com a gente, que tudo que acontecer na vida dele, que ele pode chegar e ter diálogo com a gente. Isso é muito importante. Então, deixa eu dar mais uma olhadinha. A live está se encerrando, estamos no último minuto. Então eu queria aproveitar esse último minuto para agradecer a todos. Muito obrigado, uma boa semana. Que a gente consiga ter uma semana maravilhosa, que a gente consiga abrir os nossos horizontes, a nossa consciência, para a gente construir um mundo melhor, para a gente construir filhos, autores da sua própria história. Muito obrigado a todos.